paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 9ª lição que tem por título Conselhos de Paulo a Timóteo. O texto principal nos diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. O resumo da lição nos diz: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismos. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros, mostrar como deve ser a designação de líderes e explicar por que Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho na água. Pois bem, nesta lição, nós vamos concluir o estudo da primeira carta a Timóteo. E aqui nós vamos ver a responsabilidade que os pastores têm na escolha de presbíteros, ou seja, dirigentes, novos líderes, e também a disciplina aplicada a eles quando necessária. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21 ao 25. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos para que tenha a compreensão do que será tratado na lição. A título de introdução, querido professor, você pode retomar o que eu já antecipei, que hoje estaremos estudando a última parte da primeira carta de Paulo a Timóteo e falar da importância de estudar essa lição, tendo em vista que os pastores têm a responsabilidade de recrutar, de nomear novos líderes, no caso aqui presbíteros, e também de discipliná-los quando necessário. Então, são ensinamentos muito importantes para que desde a mocidade, desde a juventude, já possamos compreender essas questões mais administrativas também da igreja. Pois bem, vamos para o ponto 1. O título do ponto 1 é O Julgamento dos Presbíteros. Aqui nós temos 4 subtópicos: sem pré-julgamento ou parcialidade, a honra devida, a repreensão devida e o caráter público. Para início de conversa, é indispensável nós relermos o versículo 21 para destacar 2 palavrinhas. O versículo 21 do capítulo 5, que é o texto em apreço de 1 Timóteo, diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, é a primeira palavra, prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, querido professor, sem prevenção, isto é, sem pré-julgamentos ou motivações subjetivas que eu inclinasse previamente a favor ou contra alguém. Então ele está dizendo, olha, sem prevenção, sem nada subjetivo, nada pré-estabelecido sobre uma determinada pessoa, mas guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Agir com parcialidade é tomando partidos, é ficando no lado de A ou no lado de B. Ser imparcial é não ter partidos, é agir com justiça, é um olhar igualitário para ambas as partes. É ouvir com cautela o que aconteceu sem tomar partido. Tentar ao máximo ser justo. Então, eu quero destacar essas 2 palavras, prevenção e parcialidade, para que você trate com os seus alunos em sala, porque é muito importante. E aí uma aplicação para os nossos alunos, já que eles não estão em condições de escolher liderança, no sentido pastores para a igreja, mas nos pequenos momentos de decisões, quem sabe em um trabalho ou na própria igreja, numa esfera menor, onde ele tem um poder de voto, onde ele pode opinar sobre uma liderança, por exemplo, é preciso ter isso em mente. Essa boa conduta, sem prevenção e não fazendo nada por parcialidade. Tentar ser justo. É meu amigo, então eu vou levar para o diaconato, para o presbitério. Não, eu conheço há muitos anos. Ele é um amigo. Calma.
Paulo está alertando a Timóteo, tenha calma. É tanto que no próximo versículo ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aqui, a maioria dos exegetas entendem que isso faz referência à consagração. Então, calma, Timóteo. Não seja precipitado para impor as mãos de ninguém, para que você não venha participar do pecado deles, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não tenha partido ou seja culpado por alguém que errou e foi indicado por você. É mais ou menos isso que quer dizer. Por sua falta de sabedoria de ter imposto a mão de maneira precipitada para consagrar alguém de maneira precipitada. Então, nesse ponto 1, nós precisamos deixar muito claro essa prudência, essa cautela, essa calma. E aí um exemplo interessante é Samuel, quando vai ungir Davi. Chega na casa de Jessé, cadê? Facilmente ele é iludido pela aparência dos irmãos mais velhos de Davi. Mas Deus diz, olha Samuel, eu não olho como o homem vê. Você está olhando só o exterior, mas eu olho por dentro. Você pode até trazer esse exemplo para ilustrar melhor. E aí nesse ponto 1 ainda, nós precisamos falar sobre a honra devida ao presbítero, sobretudo aqueles que ministram a palavra, se dedicam à pregação e ao ensino. Isso daqui não dá margem para dizer que existe um líder de congregação que não prega, que não ensina, já que ele está dizendo que os que ensinam devem ser muito mais valorizados, mais reconhecimento para esses que se ocupam na palavra e na doutrina. Então há pessoas, ou pode ter líderes que não preguem, que não ensinem. Não é isso. O comentarista deixa claro, sobretudo no livro de apoio, que é possível ter, era possível ter naquela época, um presbítero que pregava, mas não tinha aquele ensino paulatino na congregação. Sistemático. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sobretudo esse que ensina, porque para ensinar, queridos professores, nós sabemos disso, gasta tempo. Não é de uma hora para outra. Não é no improviso. Nós precisamos tomar tempo com o assunto, nós precisamos ler, estudar, meditar, orar ao Senhor, pedir discernimento a Ele. Então, valorizar esse obreiro. Paulo cita até a questão do boi, fazendo referência ao Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, dizendo, olha, não prive o boi de se alimentar, não, ele não está trabalhando. Então, o obreiro é digno do seu salário. Jesus falou isso em Lucas capítulo 10, versículo 7. Mas a repreensão do obreiro precisa existir também. Então, um pastor que está nessa posição de repreender obreiros, disciplinar obreiros, como Timóteo na ocasião, Paulo já adverte, Timóteo, cuidado. Você tem que repreender sim, e mais de maneira pública, para servir de exemplo para os demais. Se a pessoa pecar, transgrediu, falhou, precisa ser disciplinada. Porque o obreiro, o líder, é a imagem, é o modelo, é o referencial. Não, é Jesus. É claro que é Jesus em primeiro lugar, mas somos mentirosos se dissermos que não olhamos para os nossos líderes como espelho. E devemos olhar assim. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ou como eu sou de Cristo. O referencial é Cristo, mas nossos líderes são referenciais para nós sim também. Por isso, havendo transgressão, pecado, necessidade de disciplina, nós não podemos ocultar o pecado, abafar o caso, colocar panos quentes em cima. Não. O conselho paulino é exorte, repreenda, discipline. Então nós precisamos entender esses ensinamentos e colocarmos em práticas. Esse é o ponto 1 da nossa lição. Vamos então para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição tem por título a designação de líderes. Nós já pincelamos um pouquinho do ponto 1, mas aí o comentarista traz uma ideia interessante, que é a sociedade do fast food, da comida rápida. É aquela sociedade que quer as coisas para ontem. É a nossa sociedade. Sobretudo com o advento da tecnologia, nós ficamos mais preguiçosos.
Nós não queremos mais nos levantar, não queremos mais preparar comida. E é possível que a gente vá caindo nisso e vá se acomodando. E pior de tudo, transferindo isso para a área espiritual, eclesiástica. Tem obreiros, e aí é palavras até do nosso pastor, presidente Zé Carlos de Lima, que aceita Jesus hoje, já quer ser pastor amanhã. A pressa. Então vai ter um ministério muito precoce e certamente não vai dar certo por faltar estrutura. E o apóstolo Paulo, e nós já estudamos em lições anteriores, ele diz, o obreiro não pode ser neófito, ou seja, novo convertido, inexperiente na fé, não pode. O jovem pastor Timóteo deveria ser cauteloso e não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém, como está escrito em 1 Timóteo 5:22. Então ele não poderia agir por impulso e sair consagrando as pessoas dessa maneira. É tudo para ontem, então hoje eu sou diácono, amanhã eu sou presbítero, amanhã, depois de amanhã eu sou evangelista, pastor e pastor presidente no final da semana. É essa a ideia que nós precisamos passar para os nossos alunos. E isso perpassa o fruto do Espírito da paciência, longanimidade. É preciso calma, esperar o tempo de Deus. É preciso entender que existe um processo para todas as coisas. E se conscientizar que não estamos preparados do dia para a noite. Exige estudo, tempo, experiências que virão. Nesse ponto 2 ainda, e aí é a justificativa para não consagrar de maneira precipitada, são os pecados evidentes, porém pecados que ainda vão se manifestar no futuro. É um pecado que está oculto agora. Porque alguns pecados só se manifestam ao longo do tempo. É justamente essa razão pela qual o apóstolo adverte Timóteo. Calma, não vai impor as mãos sobre ninguém de maneira apressada, não. Ao longo do tempo, por exemplo, orgulho, soberba, rebeldia, é onde eles se mostram. No início, todo mundo, a gente olha assim, eita, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas tem aquele orgulho, aquela soberba, aquela rebeldia, por exemplo, que por serem sentimentos não estão patentes aos nossos olhos. Consagra, chama, põe as mãos, aí depois aparece. Porque tem um pecado que é visível, é na cara. Olhou, já não pode estender a mão sobre essa pessoa. Mas e aqueles ocultos, que só o tempo revelará? É por isso que Paulo diz, calma, Timóteo, calma. Então isso serve muito pra gente. Da mesma forma que os pecados, também existem boas obras que facilmente são percebidas. Na verdade, as boas obras precisam ser observadas. Tendo boas obras, é preciso observar e deixar o tempo também dizer quem é esta pessoa. Porque às vezes a gente só olha as boas obras, tem muitas boas obras, então vamos consagrar, vamos impor as mãos. Calma ainda, porque há pecados que só se mostram depois, diferente das boas obras. Então, fale sobre essa sociedade do fast food. Fale sobre esse pensamento acelerado, essa síndrome. Fale sobre essa necessidade das coisas para ontem. E na obra do Senhor, segundo o conselho paulino, não é assim. Tem o seu tempo. Quanto tempo Jesus esperou para se revelar? Quanto tempo Paulo ficou na sombra de Barnabé para começar a dirigir de fato a missão? Quanto tempo os discípulos ficaram junto de Jesus, aprendendo com o mestre e depois executaram a missão? Reflita sobre isso com seus alunos. Vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. O terceiro ponto da lição, querido professor, um pouco de vinho é o título,
traz uma questão muito polêmica. Ora, Paulo prescrevendo para Timóteo uma pequena dosagem de vinho. Não beba só água, Timóteo. Beba com vinho também. Bote um pouco de vinho, 1 Timóteo 5:23. Então, algumas pessoas querem entender, deturpar o texto, dizendo que ali há uma permissão para a embriaguez. E esse texto não tem nada a ver com embriaguez. Por exemplo, a nossa igreja exige dos seus membros a separação total do álcool. Então está contradizendo o conselho paulino. Ele disse para Timóteo beber um pouquinho, nada a ver. Então, caso se levante essa questão na sua sala, você precisa já combater veementemente. Cite, por exemplo, os males do vinho. Provérbios 23, do 29 ao 32, Isaías 28, verso 7, Efésios 5:18. O vinho é escarnecedor. Provérbios 20, verso 1 diz. E a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A Bíblia tem uma imensidão de falas que evidenciam os malefícios do álcool para a vida do homem. Aqui Paulo não contradiz isso. Aqui ele diz a Timóteo para fins medicinais. Nós entendemos que Timóteo tinha algumas enfermidades e elas eram estomacais. Ele poderia ter distúrbios gástricos e provavelmente um pouco de vinho na sua bebida o ajudaria. É reconfortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida de seus liderados, demonstrando como no reino de Deus se valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos. Aqui o que deve ser evidenciado é a preocupação de Paulo com a saúde de Timóteo. E não se pode ou não beber vinho. Não. Igrejas como a nossa que falam da total abstinência do vinho, estão corretas, porque o vinho é escarnecedor. O vinho é ruim. O vinho traz malefícios. O vinho é a contenda. A pessoa sai de si. Não está nas suas faculdades normais. Aqui é o propósito para a saúde de Timóteo. Não era para a embriaguez. Novamente, nós temos que voltar os olhos para a intenção. Qual a intenção? Aqui não era embriaguez, não tem nada a ver com isso. E outra, esse vinho, com certeza, era um vinho sem álcool. Era um vinho sem fermento, como nosso comentarista sugere. Não era um vinho embriagante. Era um vinho para fins medicinais. Então, querido professor, encerramos aqui o nosso terceiro ponto. Vamos para o momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. São aqueles 5 minutinhos que você faz a apresentação da lição no culto de domingo, onde toda a igreja geralmente está reunida. E é o momento também de convidar os jovens que estão ausentes do trabalho de EBD. Apresente que vocês estão estudando, comente como está sendo muito bom estudar essas cartas pastorais. Faça o convite, eu tenho certeza que Deus tocará no coração dos seus jovens e quem sabe, próximo domingo a sua sala estará cheia em nome de Jesus. Vamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. A primeira dica é relembrar a nossa dinâmica trimestral, isso mesmo, a confecção de mapas mentais sobre os assuntos estudados, para que no fim nós possamos reunir estes mapas, formando assim um portfólio muito didático, interessante, ilustrativo, sobre o assunto que estamos estudando durante todo esse trimestre. Não fique de fora, professor, ainda dá tempo. Incentive os seus jovens a fazer os mapas mentais
e dará tudo certo em nome de Jesus. A segunda dica é a orientação pedagógica trazida na lição, que é que você, professor, peça que um aluno ou aluna leia em voz alta o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. E em seguida você vai perguntar como o líder deve agir em caso de disciplina. Então você vai ouvir os seus alunos e vai explicar que qualquer disciplina ou repreensão necessária deveria ser administrada sem considerar as inclinações pessoais de Timóteo ou seu eventual favoritismo. Então nós não podemos disciplinar, o pastor não pode disciplinar o obreiro levando em consideração questões afetivas, por exemplo, pessoais dele, conhecido demais, meu amigo, meu irmão, meu parente. Não. Tem que disciplinar de acordo com a exigência do que o irmão cometeu. Agir com imparcialidade. E por fim, e não menos importante, a nossa última dica pedagógica é a confecção de conselhos. Nós demos esses conselhos diretamente para Timóteo porque Timóteo estaria nesta posição de disciplinar, de ensinar, de consagrar novos obreiros, novos presbíteros, novos líderes. E a ideia é confeccionar conselhos. A gente vai pedir para os nossos alunos escreverem uma espécie de carta aconselhando. Quais conselhos você daria para um jovem aqui da nossa congregação, aqui da nossa sala de EBD? Não precisa colocar nome, mas quais conselhos vocês dariam para a juventude nos dias atuais? O que é que vocês diriam? Então, a ideia é fazer com que os alunos reflitam nos conselhos de Paulo e a partir deles e com a leitura do tempo presente possam dar conselhos baseados na palavra de Deus também. Isso é um exercício muito interessante para o amadurecimento das nossas ideias e compreensões bíblicas. Pois bem, querido professor, são essas as nossas dicas. Nós esperamos que Deus lhe dê um domingo abençoado e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Pedimos que você curta esse vídeo, compartilhe, comente caso ache necessário. Vamos ao ar toda semana. Continue nos acompanhando aqui. Continue orando por nós. A todos, a paz do Senhor.